Oi, pessoal. Boa noite. Bom, continuamos aqui no nosso propósito de ler a Bíblia do início ao fim em família. E hoje a gente vai ler Êxodo, de 28 a 31. E como a gente sempre fala no início do vídeo, a gente vai falar alguma coisa que bate ao coração. E hoje eu tinha colocado aqui até um outro aqui, sobre cuidados, né? Eu ia falar sobre tudo que a gente tem que ter um cuidado sobre ele, né? Como se fosse um Tamagotchi, tudo vira, você tem que dar comidinha, tem que ter. Se você tiver um cachorro, tem que dar comidinha, se tiver um filho, tem que dar comidinha, uma casa, um carro, tudo você tem que cuidar. Mas não vou falar disso não. Vou falar da necessidade que as pessoas têm de controlar as outras. Por quê? Você já parou para pensar que a gente fica tentando controlar o tempo inteiro tudo? Os outros, as coisas, o serviço, seu marido, sua esposa, seu filho, você quer controlar tudo. E você sabe que você não consegue controlar nada. Você não tem controle nem da sua própria vida. É a coisa mais louca do mundo, né? Quem controla tudo é Deus, nosso Senhor. E mesmo assim ele fala assim, ó, livre-arbítrio, tá aí. Vou te contar o que acontece quando você faz errado e o que acontece quando você faz certo. É só isso. E ele entrega e deixa cada um cuidar da sua própria vida. Mas parece que é pouco. As pessoas ficam o tempo inteiro querendo controlar a vida de alguém, querendo controlar a vida do funcionário, do vizinho. Todo mundo fica querendo controlar a vida de alguém. Eu também sou assim. E quando eu vejo alguém tentando controlar a minha vida, eu fico pé. Eu fico pé da vida. Sabe por quê? Porque ninguém controla nada. É uma ilusão que as pessoas têm. E elas imaginam que pode controlar alguma coisa, mas ela não controla nem a própria vida. Ela não consegue controlar nem o batimento do coração dela. Mas pensa que controla alguma coisa. Fica aqui a dica de hoje. Pense no que você está tentando controlar e lembre-se que você não controla nada. O máximo que você pode fazer é se preocupar com a sua própria vida. Ok? Então vamos ler lá hoje, Êxodo de 28 a 31, e a Cristiane vai aqui. Depois de ouvir essa mensagem linda que eu falei aqui agora, ela vai ler para nós Êxodo 28 a 31, né, Cristiane? Isso mesmo, né, Fabi? Ninguém controla nada, né? Então vamos lá. Por favor, leia para nós. As vestes de Araão. Dentre os filhos de Israel, escolha seu irmão Araão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que sejam meus sacerdotes. Mande fazer para seu irmão Araão vestes sagradas, bem ricas e enfeitadas. Diga a todas as pessoas hábeis, a quem eu concebi espírito de sabedoria, que façam vestes para Araão, a fim de consagrá-lo como meu sacerdote. São essas as vestes que farão: um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Farão vestes sagradas para seu irmão Araão e para os filhos dele, a fim de que sejam meus sacerdotes. Empregarão ouro e púrpura violeta, vermelha, escarlate e linho fino. O efode. Farão o efode bordado a ouro, em púrpura violeta, vermelha e escarlate e em linho fino retorcido. Terá 2 ombreiras unidas pelas extremidades. O cinto que está por cima para amarrá-lo, formando uma só peça com ele, será da mesma confecção: ouro, púrpura violeta, vermelha e escarlate e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras do ônix e grave nelas o nome dos filhos de Israel. 6 nomes numa e 6 nomes na outra, por ordem de nascimento. Gravarão o nome das tribos de Israel da mesma forma que um ouvires grava a pedra de um selo, e engastarão as 2 pedras em filigrana de ouro. Coloque as 2 pedras nas ombreiras do efode, como lembrança para os filhos de Israel. E Araão levará seus nomes sobre os ombros, como lembrança para Javé. Faça também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, trançadas como cordão, e fixe as correntes nos engastes. O peitoral. Faça o peitoral do julgamento bordado como o efode. Será de ouro, púrpura violeta, vermelha e escarlate, e linho fino retorcido.
Será quadrado e duplo, com 1 palmo de comprimento e 1 de largura. Coloque nele engastes de pedras dispostas em 4 filas. Na primeira fila, uma sardônica, um topázio e uma esmeralda. Na segunda fila, um carbúnculo, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um berilo, um ônix e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras corresponderão aos 12 nomes dos filhos de Israel. Cada pedra será gravada como selo, com o nome de uma das 12 tribos. Faça também, para o peitoral, correntes de ouro, trançadas como cordões, e também 2 argolas de ouro, para colocar nas extremidades do peitoral. Faça as 2 correntes de ouro pelas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixe as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e coloque-as nas ombreiras do efode na parte da frente. Faça 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 pontas inferiores do peitoral, junto ao efode. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 ombreiras do efode, na parte inferior dianteira, perto de sua juntura, sobre o cinto do efode. Através de suas argolas, o peitoral ficará preso às argolas do efode com um cordão de púrpura violeta, para que fique por cima do cinto do efode e não se desprenda do efode. Desse modo, quando entrar no santuário, Araão levará no peitoral do julgamento sobre o coração o nome dos filhos de Israel, como lembrança perpétua diante de Javé. Coloque também no peitoral o julgamento, o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Araão quando ele entrar na presença de Javé. Araão levará constantemente sobre o coração, na presença de Javé, o julgamento sobre os filhos de Israel. O manto. Faça de púrpura violeta o manto do efode. No meio do manto haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura terá uma barra reforçada, como a abertura de um colete, para que não se rompa. Ao redor da barra inferior, coloque romãs de púrpura violeta, vermelha e escarlate, e de linho fino retorcido. Entre elas, em todo o redor, coloque campainhas de ouro. Em toda a orla do manto haverá campainhas de ouro e romãs. Araão vestirá o manto ao oficiar, para que se ouça o tilintar quando ele entrar no santuário de Javé ou quando sair, e assim não morra. O sinal da consagração. Faça uma flor de ouro puro e grave nela como num selo, consagrado a Javé. Amarre-a com um cordão de púrpura violeta, de modo que fique sobre o turbante na parte da frente. Ela ficará na fronte de Araão, e ao fazer suas ofertas sagradas, ele carregará a culpa que os filhos de Israel tiverem cometido. Estará continuamente sobre a fronte de Araão para reconciliá-los com Javé. A túnica e o turbante serão de linho fino e o cinto será bordado. As vestes dos sacerdotes. Para os filhos de Araão, faça túnicas, cintos e gorros ricos e enfeitados. Com isso, você vestirá seu irmão Araão e os filhos dele. Depois você os ungirá e os investirá, consagrando-os como meus sacerdotes. Para eles, faça também calções de linho que vão da cintura às coxas, para cobrir a nudez. Araão e seus filhos os vestirão quando entrarem na tenda da reunião ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, a fim de não cometerem pecado e não morrerem. Isso é lei perpétua para Araão e seus descendentes. A consagração dos sacerdotes. Para consagrá-lo no meu sacerdócio, observe o seguinte rito. Tome um bezerro e 2 carneiros sem defeito, pães sem fermento, bolos sem fermentos amassados com azeite, broas sem fermentos untada com azeite. Faça-os com flor de farinha de trigo, coloque-os numa cesta e traga-os.
Traga também o bezerro e os 2 carneiros. Mande Araão e os filhos deles ficarem junto à entrada na tenda da reunião e lave-os com água. Pegue as vestes e coloque em Araão a túnica, o manto, o efode e o peitoral, e amarre o efode com o cinto. Coloque o turbante sobre a cabeça dele e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Pegue o óleo da unção e unja Araão, derramando o óleo sobre a cabeça dele. Depois faça os filhos dele se aproximarem e visita-os com túnicas. E vista-os com túnicas, e coloque neles o cinto e o gorro. Então o sacerdócio pertencerá a eles, como direito perpétuo. Assim você consagrará Araão e os filhos dele. Leve o bezerro até a frente da tenda da reunião. Aí Araão e os filhos deles colocarão a mão sobre a cabeça do bezerro. E molhe o bezerro diante de Javé na entrada da tenda da reunião. Pegue uma parte do sangue do bezerro e, com o dedo, coloque-o sobre as pontas do altar, derramando o resto do sangue ao pé do altar. Tome toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve e leve para queimar no altar. Queime fora do acampamento a carne do bezerro, junto com o pelo e os intestinos. É um sacrifício pelo pecado. Pegue depois um dos carneiros e Araão com os filhos dele colocarão a mão sobre a cabeça do carneiro. E molhe o carneiro, pegue o sangue dele e o derrame sobre o altar por todos os lados. Divida o carneiro em pedaços, lave as entranhas e as pernas e coloque as 2 coisas sobre os pedaços e sobre a cabeça. Queime assim todo o carneiro, fazendo subir a fumaça dele sobre o altar. É um holocausto para Javé, é um perfume de suave odor, uma oferta queimada para Javé. Pegue depois o 2º carneiro. Araão com os filhos dele colocarão a mão sobre a cabeça do carneiro. E molhe o carneiro. Pegue um pouco do seu sangue e o coloque sobre a ponta da orelha direita de Araão e dos filhos dele, como também sobre o polegar da mão direita e do pé direito deles. Quanto ao resto do sangue, derrame-o sobre todos os lados do altar. Em seguida, pegue do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção e espalhe-o sobre Araão e suas vestes e sobre os filhos de Araão e suas vestes. Desse modo, ficarão consagrados Araão com suas vestes e os filhos deles com suas vestes. Depois, pegue o carneiro, a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins, com a gordura que envolve, e a coxa direito, porque é o carneiro da consagração. Pegue também um pão, um bolo untado em azeite e uma broa da cesta dos pães sem fermento que está diante de Javé. Coloque tudo isso nas mãos de Araão e dos filhos dele, para que eles façam diante de Javé o gesto de apresentação. Em seguida, pegue tudo das mãos deles e deixe queimar no altar, sobre o holocausto, como suave odor a Javé. É uma oferta queimada para Javé. Pegue o peito do carneiro da consagração de Araão e faça diante de Javé o gesto de apresentação desse peito. Essa parte será a porção que cabe a você. Consagre o peito que foi apresentado e também a coxa da porção que foi tirada do carneiro da consagração e que pertence a Araão e aos filhos dele. Isso tudo será uma porção perpétua que Araão e os filhos dele receberão dos filhos de Israel, porque é o tributo tomado dos sacrifícios de comunhão que os filhos de Israel oferecem a Javé. As vestes sagradas de Araão serão herdadas pelos seus filhos, que as vestirão quando forem ungidos e consagrados. Durante 7 dias, o filho que tiver sucedido a ele no sacerdócio as vestirá quando entrar na tenda da reunião, para servir no santuário. Depois, pegue o carneiro da consagração e cozinhe sua carne no lugar sagrado. Araão e seus filhos comerão da carne do carneiro e do pão que está na cesta, à entrada da tenda da reunião. Comerão a parte com que se fez a expiação por eles, quando foram investidos e consagrados. Nenhum estranho ao sacerdócio poderá comer disso, porque são coisas sagradas. Se
uma parte da carne do sacrifício de consagração ou dos pães ficar para o dia seguinte, será queimado. Não se comerá, porque é coisa sagrada. É isso que você fará com Araão e os filhos dele, conforme tudo o que eu ordenei a você. O rito da consagração deles durará 7 dias. Cada dia, ofereça também um bezerro como expiação pelo pecado. Faça o rito de expiação sobre o altar, oferecendo sobre ele um sacrifício pelo pecado. Depois, unja o altar para consagrá-lo. Faça a expiação pelo altar durante 7 dias, e depois o consagre. Desse modo, o altar será santíssimo, e tudo o que nele tocar será santificado. Os sacrifícios diários. Eis o que você deverá oferecer sobre o altar: 2 carneiros machos de 1 ano a cada dia e perpetuamente. Ofereça um dos corneiros pela manhã e outro pela tarde. Com o primeiro, ofereça 4,5 litros de flor de farinha amassada, com 1,5 litro de azeite de oliva refinado e uma libação de 1,5 litro de vinho. Pela tarde, ofereça o segundo cordeiro, junto com uma oferta e uma libação, como aquelas da manhã, uma oferta de suave odor queimada para Javé. Esse é o holocausto perpétuo para todas as gerações, na presença de Javé, junto à entrada da tenda da reunião, onde me encontrarei com vocês para falar. Aí eu irei me encontrar com os filhos de Israel, e no lugar ficará consagrado com a minha glória. Consagrarei a tenda da reunião e o altar. Consagrarei também Araão e os filhos dele, para que exerçam o meu sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o Deus deles. E eles receberão que eu sou Javé, o Deus deles, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou Javé, o Deus deles. Continuando aqui, o altar do incenso. A gente vai ler até 31, eu falei, né? O altar do incenso. Faça também o altar de madeira, de acácias, para queimar o incenso. Será quadrado e terá 50 centímetros de comprimento por 50 de largura, com 1,5 metro de altura. As pontas formarão uma só peça com ele. Reviste sua parte superior e paredes ao redor e as pontas, tudo de ouro puro, e faça uma moldura de ouro ao redor. Faça também 2 argolas de ouro dos dois lados. Nelas serão enfiados os varais para transportar o altar. Os varais serão feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Coloque o altar diante do véu que está na frente da Arca da Aliança, e diante da placa que cobre a Arca da Aliança. Aí eu me encontrarei com você. Araão queimará sobre o altar o incenso aromático pela manhã, quando preparar as lâmpadas, e quando à tarde acender as lâmpadas, fará o mesmo. Será um incenso perpétuo, que as gerações de vocês oferecerão diante de Javé. Não ofereça sobre o altar incenso profano, nem holocaustos, nem ablação, nem derramem sobre ele nenhuma libação. Uma vez por ano, Araão realizará o ritmo da expiação, untando as pontas do altar com o sangue da vítima expiatória. E isso será feito uma vez por ano, por todas as gerações de vocês. O altar será consagrado a Javé. O tributo para o culto. Javé falou a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Javé um resgate por sua própria pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga quando você fizer o recenseamento. Cada um dará 5 gramas de prata, conforme o peso padrão do santuário. O tributo para Javé será de 5 gramas de prata. Cada um dos registrados de 20 anos para cima pagará o tributo a Javé. Nem o rico pagará mais, nem o pobre pagará menos. Quando derem o tributo para Javé como resgate por si mesmos, pegue o dinheiro do resgate dos filhos de Israel e entregue-o para serviço da tenda da reunião. Ele será a lembrança dos filhos de Israel diante de Javé como resgate de suas próprias pessoas.
Javé falou a Moisés: faça uma bacia de bronze, com a base de bronze para as abluções. Coloque-a entre a tenda da reunião e o altar, depois a enche de água. Nela, Arão e os filhos dele levarão as mãos e os pés. Eles se lavarão com água quando entrarem na tenda da reunião, para que não morram. Farão o mesmo quando se aproximarem do altar para oficiar, para queimar uma oferta a Javé. Lavarão as mãos e os pés, e assim não morrerão. Essa é uma lei perpétua para Arão e seus descendentes em todas as gerações. O óleo de unção. Javé falou a Moisés: providencie bálsamo de primeira qualidade, 5 quilos de mirra em grão, 2,5 kg de cinamomo, 2,5 kg de cana aromática, 5 quilos de cássia, conforme o peso do santuário, e 7,5 litros de azeite de oliva. Com esses ingredientes, faço o óleo para a unção sagrada, um perfume aromático, segundo a receita de perfumista, e ele servirá para a unção sagrada. Unja com esse óleo a tenda da reunião e a arca da aliança, a mesa com seus utensílios, o candelabro com seus acessórios, o altar do incenso, o altar do holocausto com seus acessórios e a bacia com sua base. Consagre essas coisas e elas ficarão santíssimas. Quem as tocar ficará santificado. Unja também Arão e os filhos dele, consagre-os, para que exerçam o sacerdócio em minha honra. Fale os filhos de Israel, e isso será para vocês e para suas gerações, um óleo para unção sagrada. Não será derramado sobre o corpo de nenhum homem, e vocês não copiarão sua forma. Ele é coisa sagrada, e assim vocês devem tratá-lo. Quem fizer um óleo parecido e o colocar sobre um profano, será excluído do povo. O incenso. Javé disse a Moisés: providencie essências aromáticas, resina, âmbar, bálsamo, aromas e incenso puro, em quantidades iguais. Com elas, faça um incenso perfumado, composto segundo a arte da perfumaria. Misturando com sal, será puro e santo. Pulverize uma parte dele, coloque-o diante da arca da aliança, na tenda da reunião, onde me encontrarei com você. Será para vocês uma coisa santíssima. Não façam para uso de vocês um incenso de forma semelhante. Vocês o considerarão como uma coisa santa e sagrada. A Javé, quem copiar a forma para seu próprio uso, será excluído do seu povo. Os operários do santuário. Javé falou a Moisés: escolhi pessoalmente Bereel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi de dotes sobre-humanos, e de sabedoria, de destreza e habilidade em seu ofício, capaz de fazer projetos, e de levar ouro, prata e bronze, de lapidar e engastar pedras, entalhar madeira e realizar todo tipo de trabalho. Eu dou a ele como ajudante Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan. A todos os artesãos dei habilidade, para que realizassem tudo o que ordenei a você: a tenda da reunião, a arca da aliança, a placa que está sobre ela e toda a mobília da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro com seus acessórios, o altar do incenso, o altar do holocausto com seus acessórios, a bacia com sua base, as vestes ornamentais e sagradas dos sacerdotes Arão e filhos, para o exercício do sacerdócio, o óleo da unção e um censo para o santuário. Eles farão tudo conforme eu ordenei a você. Descanso semanal. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel que observem meus sábados, porque são um sinal entre mim e vocês ao longo de suas gerações, para que todos saibam que eu sou Javé, aquele que santifica vocês. Observem, portanto, o sábado, porque é uma coisa santa para vocês. Quem o profanar será réu de morte. Quem realizar nele algum trabalho será excluído do povo. Vocês podem trabalhar durante 6 dias. O 7º dia
porém é para vocês o dia de descanso solene em honra de Javé. Quem trabalhar no dia de sábado será réu de morte. Os filhos de Israel observarão o sábado em todas as suas gerações, como aliança perpétua. Será um sinal perpétuo entre mim e os filhos de Israel, porque em 6 dias Javé fez o céu e a terra, mas no 7º dia ele parou para respirar. Só ler um pedacinho do trecho aqui que é interessante. Pensando em Moisés tivesse desaparecido ou morrido, o povo sentiu a necessidade de um novo líder que o conduzisse para a terra de Canaã, ao invés de escolher um líder humano que dirigisse o projeto. O povo pediu que Araão desse a ele um Deus visível, o bezerro de ouro. É uma representação visível de Javé. O principal problema é transformar Javé em ídolo, manipulável, violando o 2º mandamento do Decálogo. Mas vamos lá. Quem trabalha no dia de sábado será réu de morte. Os filhos de Israel, observando o sábado em todas as suas gerações, como aliança perpétua. Será um sinal perpétuo entre mim e os filhos de Israel, porque em 6 dias Javé fez o céu e a terra, mas no 7º dia ele parou para respirar. Quando Javé terminou de falar com Moisés, no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas da aliança. Eram tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Bom, com isso a gente chegou aqui, tá no 31, né? E a gente vai fazer nossos comentários. Como é que chama? Vamos comentar? O Fábio comenta, eu fico só ouvindo. Não sou muito bom para comentar. O Cristiano é bom em tudo, ela só não acredita nela mesma ainda. O dia que ela acreditar, ela vai ver, vai disparar. Ninguém vai aguentar. Ninguém vai aguentar. Nas próximas. Uma hora ela Quando vai eu achar. sentir No vontade, tempo dela, ela no vai. tempo dela. No tempo dela. Então só pegando confiança. Assim funciona na vida da gente. A gente vai fazendo até pegar confiança. Uma hora a gente dirige sozinho. Vai sem ver. Bom, vamos lá. No vídeo 17, então, no dia 17 de janeiro de 2022, estamos fazendo o vídeo 17. Né? E aqui a gente chega nos seguintes códigos. Uma coisa que eu percebi aqui foi que os detalhes continuam em cima dos sacerdotes, né? Os tipos de cores e roupas, né? Tudo. Então eles começaram a colocar detalhes também, não só no templo, como nos sacerdotes, como deveriam vestir, deveriam agir e tal, né? É interessante a parte dos detalhes, né? Como eu falei, como se fosse um memorial descritivo de como que ele esperava que fosse, né? Assim se falam também. É uma outra coisa aqui também, que é a preocupação com os filhos de Israel e o jeito de vestir deles. Então, os filhos de Israel, no caso, os sacerdotes, né? Que ele coloca Araão e os filhos deles como sacerdote, talvez porque Araão era o discípulo da fala, vamos dizer assim, né? Tinha um dom da fala. É igual o dom da fala. Graças a Deus. E o próprio Moisés também falava que ia colocar Araão para falar, né? Então ele coloca Araão como um pregador e os filhos de Araão também, né? Que são seus descendentes. Outra coisa que eu coloco aqui, que continua me marcando muito, para mim é muito forte, eu estou tentando ressignificar isso daí, mas é o sangue sempre presente no altar, em tudo, nas entradas das casas, o sangue. Eu estou tentando ressignificar isso de uma forma seguinte, para mim o sangue quer dizer a vida, né? E a lembrança de que quando morre fica só aquilo ali mesmo, vira marcas, né? Vestígios, né? Alguma coisa nesse sentido, talvez seja para lembrar, né? E ele fala muito do sangue e os holocaustos, né? Que é a queima de animais como sacrifício. É muito holocausto ali, né? É o sacrifício mesmo de animais e outros. E sempre no sangue ele fala, separa, não nesse aqui, mas no capítulo anterior, ele fala, separa metade do sangue e passa, né? No altar, nas portas, nas coisas. Então, o sangue sempre põe uma marca. Eu tento, quando falo o sangue de Jesus, eu penso assim, a vida de Jesus, né? A representação da vida de Jesus. Mas é usando o sangue como sacrifício, como um cordeiro mesmo ali, morto, para que outros fossem poupados, vamos dizer assim. Volta a falar de novo em 7 dias, né? 7 dias, toda hora, 7, o setembro sempre presente, toda hora ali, é um negócio a se considerar. Os sacrifícios dos cordeiros sempre como modus operantes, toda hora sacrifica, é o modo operante, né?
em todos os sentidos ali, a gente fica, poxa, mas o que quer dizer assim, né? Tanto sacrifício, como que a gente representa isso aí nos nossos dias atuais, né? Já que a gente não trabalha dessa maneira hoje, né? Mas será que o sacrifício é da gente? Será que a gente é o próprio cordeiro? Será que a gente põe um outro cordeiro para se sacrificar em lugar da gente, né? Para a remissão dos pecados, né? Mas fala que a salvação vem por Jesus, né? Que Jesus veio, se sacrificou por todo mundo, já está tudo pago, todo mundo salvo. Basta aceitar Jesus que está salvo. Aceita que Jesus é o caminho, a verdade, a luz, e esse é o jeito de seguir. E a partir daí você já está salvo. Aí depois tem mais 3, pelo que eu estou entendendo aqui, que eu sou meio cru ainda. São 3 processos, né? O da salvação, acho que é o da regeneração, né? E o do reino, né? Quando você realmente vive na presença de Deus ali, como reinante. Os pagamentos pela reunião, né? Na fala diz que ele já veste aí, fala que para fazer um pagamento, né? Uma espécie de um ingresso para poder manter, né, a estrutura da reunião funcionando, é o que a gente vê hoje como o dízimo, né? Mas lá fala que pobres e ricos pagarão iguais, pagarão X gramas de prata, se eu não me engano, e todos pagarão iguais pelo custo da reunião. Ali ele não discrimina nem pobre nem rico, e ele coloca o peso da moeda ali para ser paga, né, de igual. Tanto faz a pessoa ter muito ou pouco, paga igual. Araão e seus descendentes sempre como sacerdotes também, é uma outra coisa que está marcada, ele continua ali repetindo. Araão como o que tem o dom da fala, e seus descendentes sempre como sacerdotes, ensinando eles a vestir, como eles têm que agir e tal. Deus também fala em determinado momento ali que Javé dá, né, os dons para aqueles que farão os trabalhos, né, no templo, em todos os lugares. Então é como se Deus provesse aquilo que precisasse aquelas pessoas. Inclusive ele cita as pessoas, você vai ter o dom tal, você vai ter o dom X, o Y e por aí vai. Fazer o que ele pede e ele dará a providência. Interessante isso, eu já senti na pele isso, mas eu não sei, só vai. Lá no meio do caminho eu te falo o que eu vou te dar, não preocupa não, acredita e vai. Já aconteceu isso comigo várias vezes e eu estou aqui dentro de um lugar que é a prova viva disso. Não precisa se preocupar como você vai fazer, eu dou um jeito. Aí eu só tive a coragem. É interessante, ele dá a providência. Deus provém, o universo provém, tudo acontece do jeito que tem que ser. Bom, sabe por que provém? Porque as coisas já estão prontas, é praticamente um descobrimento. Parece que as coisas já existem, como se fosse o olho debaixo da terra, já existe. É só a gente ir lá escavar ela. Aí parece que as coisas tudo já existe. É como se fosse um desenho todo, tipo aquelas raspadinhas antigas, tá tudo ali. Você dá uma raspadinha assim e aparece. Entendeu? É como se já existisse, só que precisa da pessoa para raspar. A pessoa não precisa saber o desenho, ela só tem que raspar, procurar, né? Que aí a coisa tá lá escondidinha. E Deus provém todo o que a gente precisa para achar. E outra coisa é que Deus entrega a Moisés, no final, as 2 pedras escritas pelo dedo de Deus. Isso para mim também foi marcante, porque eu já vi falar nas pedras e tal, como saiu, né, os 10 mandamentos e tal. Mas aqui a gente coloca ali, fica sabendo, né, que Deus colocou na mão de Moisés 2 pedras escritas pelo dedo de Deus quando ele desce da montanha com essas pedras e repassa, né, a todos os outros filhos de Israel, não é mesmo? Então é isso. Com isso aí a gente encerra mais um, vamos dizer assim, mais um capítulo, mais uma fase, né, da nossa leitura da Bíblia. A gente tá vendo aqui, a gente já leu 5%, 6% da Bíblia ali, de um total de um ano, né? A gente tem 15 dias em um ano, a gente já está indo bem. Graças a Deus está tudo indo muito bem. E por falar, está indo bem, a nossa Laurinha também está indo muito bem, a gente está rezando muito por ela. Continuamos ainda, e ela que deu esse empurrão pra gente, viu? Benzo a Deus, e Deus abençoe a vida da Laurinha sempre. A Laurinha vai ser chama nos nossos corações. Já está sendo. Mais uma vez, muito obrigado por todos, por acompanhar a gente, gratidão por tudo. Que Deus continue nos abençoando, como sempre abençoa, e Deus sabe o que faz. Amém. Amém. Tchau.